Olá, muito boa tarde para você. Chega mais que o De Ponta a Ponta está no ar com um tema arrepiante. Medo. Esta é uma emoção que todos sentimos. Algo instintivo do sistema de defesa do cérebro, tanto que os bichos também sentem. Mas existem vários tipos de medo que aparecem de diferentes formas durante as fases da nossa vida. Crianças têm medo do escuro, do bicho-papão. Na adolescência, chega o medo da rejeição. É quando a gente começa a buscar espaço na sociedade. Quando nós crescemos, chega o medo do desemprego, das contas para pagar, o medo de, quem sabe, não casar ou não conseguir engravidar. E quem nunca sentiu medo da morte? O fato é que passamos a vida inteira com medo. Do que eu tenho medo? Eu tenho medo de altura. Acho que eu tenho medo do escuro. Não tenho medo de nada, não. Tenho medo de não atingir minhas metas. Graças a Deus não tenho medo de nada. O medo que eu tenho é de borboleta. De morrer. De andar na rua, de ser assaltada. Eu só tenho medo de ficar de cama e dar trabalho pros outros. O medo é uma emoção primária que ela acompanha o ser humano desde o início até o fim da sua vida. Eles são inúmeros, na verdade, fica até difícil a gente ficar situando quais são eles. Na verdade, ele começa, se a gente for falar da infância, bem no comecinho, quando o bebê tem medo de barulho ou de uma luz muito forte. Lá pelos 5 anos, ainda na primeira infância, a criança começa a ter medo de bruxa. Nas crendices populares, elas começam a aprender na escola sobre o saci, sobre o lobo mau. Então, eles ficam com aquela imaginação muito fértil, porque eles têm uma imaginação muito fértil, né? Eu tenho medo de vulto, trovão, de ficar sozinha. A gente busca histórias adequadas para a etapa deles, para a idade deles, né? E que eles vivenciam também. Então, às vezes é um medo que um amigo morreu, às vezes é medo de um fantasma, às vezes é um medo de... Então, as histórias trabalham com diversos tipos de imaginações e medos reais. Não dava para enxergar nada, eu juro que não dava. E eu fiquei ali parada, morrendo de medo do escuro. Nesse instante, surgiu por trás de mim um gigante. Ai, ele vai me pegar. Eu fiquei muito assustado. Meu coração desmaiou. Muito legal que os professores vão falando, olha, aqui é uma crendice popular, é um conto, que normalmente a gente vê em livros, para a criança ir discernindo, né, o que é real, o que é imaginário. Isso é muito importante para elas, né? Quem tem medo do escuro? Será que no escuro aparece coisas que nós não vemos? Monstros, fantasmas? O que será que aparece? Eu senti medo quando as coisas, tipo, ficam morrendo. Aí meu avô morreu. Aí eu ficava com medo. Quando eu ia no banheiro, eu ia correndo. Não esperava meu pai. Eles têm bem claro que qualquer sentimento, ele é normal, desde os sentimentos agradáveis e os desagradáveis. Então, a partir desse sentimento que eu não tenho como mudar, que eu não escolho quando ele vem, né, eu tenho que buscar uma alternativa para que eu me sinta melhor. A professora fala que, sim, jogar videogame, brincar com os amigos, você fica bom. Você não fica mais com aquele medo. Você fica normal. Uma vez só, de vez em quando. A gente sabe que a gente está mais exposta a doenças, a desgastes. Também não é um medo assim, tanto medo. Mas o que mais me preocupa é doença. De doença a gente sempre tem, né? Mas a gente vai no médico, toma um remedinho, já fica boa na hora, né? Eu morro de medo da morte. Pela ordem biológica, por tudo, a gente tá... Aí não quero nem lembrar. Na terceira idade é muito comum as pessoas sentirem medo, né? Medo de envelhecer, medo de morrer, medo de ficarem sozinhas, medo de não ter com quem... quando o parceiro, infelizmente, morre, a pessoa ficar sozinha, então não terem com quem conversar, não terem com quem conviver. Mas há maneiras de enfrentar tudo isso. A fé ajuda. A fé ajuda porque a gente tem certeza que entregando nas mãos de Deus, a gente está protegido. Eu gosto de passear, gosto de festa, gosto de tudo. E não tenho medo de nada. Eu procuro preencher a minha vida com algumas coisas importantes, né? Tipo, esposa, 56 anos de casado, de bom casamento. Então a gente está sempre junto.
um ajuda o outro e é o que a gente faz. Eu procuro sempre estar assim, fazendo alguma coisa para não ficar pensando, né? Eu dou risada, eu dou conta anedota, eu saio passear, quando o assunto vem na minha cabeça, eu me despisto. Mudo, quero viver.